pessoal, boa tarde. Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime. Bem-vindos a esse segundo painel do nosso Teletime Tech, nosso evento de tecnologia, nessa edição discutindo o cenário de redes abertas ou redes neutras. É um grande prazer estar com vocês novamente. Agradeço a audiência, agradeço o apoio que vocês têm dado aos eventos da Teletime ao longo desse ano de 2020, tão desafiador, mas ao mesmo tempo bastante rico em termos de aprendizado e como que a gente pode se virar num contexto em que os encontros presenciais ainda estão limitados ou bastante restritos e que a gente precisa continuar levando informações e levando debates de qualidade para vocês, que é a proposta que a Teletime tem nos seus eventos presenciais. Esse ano, em todos os eventos, fora um, né, o primeiro, o seminário de políticas, a gente ainda conseguiu fazer presencialmente, mas todos eles realizados depois no modelo digital, com todas as limitações que a gente tem nesse tipo de evento, mas ao mesmo tempo com resultados muito interessantes do ponto de vista de conteúdo, de interação e de informações que a gente conseguiu produzir ao longo desse período. Mais uma vez, agradeço sempre a parceria e a presença de vocês nesses nossos eventos. Esse encontro que a gente tem programado para essa tarde, na verdade, são dois painéis. A gente vai ter um agora que começa com uma discussão sobre tecnologias focadas num ambiente de redes abertas, e depois a gente vai ter um painel em que a gente vai tratar de investimentos focados num contexto de redes abertas e de ampliação de infraestrutura. Então, nessa mesa que a gente tem agora, a gente vai ter a participação de alguns especialistas em assuntos de tecnologia, a gente vai ter um olhar mais voltado para questões de tecnologia, mas como é a proposta do evento, a tecnologia em si, por si só, não nos interessa. O que a gente quer entender é qual é o impacto das tecnologias nos modelos de negócio, na forma como que o mercado se desenvolve a partir dessas tecnologias. Esse é o foco do Teletime Tech e é isso que a gente vai tentar explorar. Primeiro, alguns avisos e mudanças de última hora. Vocês devem estar notando que o Carlos Baigorre não está participando conosco. Tanto ele quanto o conselheiro Abraão, que participariam no próximo painel, foram chamados para uma reunião no Ministério das Comunicações. Então, a gente teve que fazer um arranjo aqui de participações, mas, felizmente, conseguimos a presença do Vinícius Caran, que é superintendente de de recursos à prestação da Anatel. O Caran é um dos principais responsáveis aí pela formatação das regras, né, das políticas regulatórias focadas em questões de espectro, em questões de infraestrutura, e gentilmente aceitou tão em cima da hora participar desse evento conosco. Caran, te agradeço a presença em mais esse evento. Obrigado pela atenção da Anatel aí, poder compartilhar com a gente alguns aspectos importantes durante essas discussões. A gente vai ter também a presença do Luiz Bourdeau. O Bourdeau é diretor de tecnologia da Claro, é um dos executivos aí que está na indústria há mais tempo, já acompanhando as tendências tecnológicas em várias frentes, né? O Bourdeau, eu conheço ele desde a época que a gente falava de redes HFC, se elas iam migrar de 250 MHz para 500 MHz. Acho que isso não, né, Bourdeau? Acho que talvez de 500 para 750, mas enfim, quando a gente ainda falava de redes bastante arcaicas aí de TV a cabo, é um dos grandes conhecedores e um dos grandes professores que eu tive ao longo desse período. Falando em professor, também temos aqui conosco o Paradisi, Alberto Paradisi, que é diretor de estratégias do CPQD. Durante muito tempo foi o responsável também pela política de pesquisa e desenvolvimento do CPQD, um dos principais centros de estudo. Paradisi também é um grande professor aí que nos ensina sempre muito sobre aspectos relacionados à tecnologia. Temos o Francisco Giacomini Soares, o Chico, para aqueles que são um pouco mais íntimos, é um dos grandes companheiros aqui nas batalhas de Brasília. Ele é responsável, vice-presidente responsável pela área institucional e regulatória da Qualcomm, está na linha de frente de uma série de questões importantes aí que estão sendo discutidas, desde políticas de espectro até algumas questões relacionadas a políticas tecnológicas, como é, por exemplo, o caso de redes abertas, o debate sobre redes abertas. O Chico está sempre protagonizando aí muitos desses debates. E temos a presença do Alex Justus, que é presidente da Associação NEL, uma das principais associações representativas aí do mercado
de banda larga, principalmente operadores de banda larga que estão vindo com uma proposta de expansão dessa infraestrutura. O Alex também é um executivo que convive com quem eu convivo há muito tempo e que convive com essa indústria de telecomunicações há já algumas décadas. Então, todos aqui têm uma bagagem bastante ampla de discussão de vários desses temas. E um desses temas, que a gente até falou no painel da manhã, é justamente essa questão de redes abertas, que um dia a gente discutiu dentro do contexto de unbundling, e agora a gente está discutindo dentro de um outro contexto, né, de um contexto de redes de fibras que possam ser compartilhadas e, eventualmente, até de redes móveis. Enfim, é um debate já antigo e é antigo também uma discussão que a gente tem no âmbito regulatório, mas que agora volta, porque a gente está num cenário pré-5G, pré-leilão de 5G, em que a Anatel vai ter que tomar algumas decisões muito importantes, que é a discussão sobre se cabe ou não ao regulador trazimento para que tipo de tecnologia ou que abordagem tecnológica vai ser adotada num cenário de ampliação da infraestrutura com 5G ou com qualquer outra infraestrutura que o Brasil vai demandar em termos de telecomunicações. Compartilhamento, a gente sabe que é um item que está na agenda da Anatel há muito tempo, né? Mas abordagens tecnológicas especificamente não. Então, quando a gente fala de run sharing ou open run ou qualquer outra linha de discussão que envolva tecnologia, a Anatel, normalmente, ela fica fora do debate. Eu pergunto, então, começando aí esse nosso debate, essa nossa discussão, eu encaminho para o Karan justamente essa pergunta. A Anatel, de alguma maneira, pretende determinar que tipo de tecnologia ou que abordagem tecnológica o Brasil vai ter com o 5G ou com a ampliação da infraestrutura que o edital de 5G vai demandar, seja na implantação de infraestrutura de fibras, que certamente serão contrapartidas colocadas no edital. A Anatel, de alguma maneira, vai colocar o dedo nessa ferida, que é a escolha tecnológica das empresas? Primeiramente, aí, obrigado, Samuel. Um painel super atual, super interessante. Já agradeço aqui ao conselheiro Baigorre a oportunidade de estar aqui representando, né? É um desafio representar o conselheiro. Já agradeço a confiança de ter convidado para esse painel e já parabenizo aqui aos colegas aqui presentes, o Alberto, o Luiz, o Alex e o Chico. Bem, é um tema muito interessante, discutir sobre redes abertas ou redes neutras. O recado inicial a gente tem que passar, né? Então, a Anatel ela vem, ao longo desses anos, trabalhando com alguns modelos que eu digo bem-sucedidos. Quando a gente faz modelos aí dos primórdios que se tem, modelos de licitação, prevendo aí espectro e modelo de primário, de espectro de outorgas de RF primárias para redes SMP, junto com compromissos. A gente viu que hoje todos os municípios do Brasil já têm aí as redes, né? Praticamente 100% dos municípios aí com redes móveis e quase sua totalidade já com redes 4G. Avançamos no modelo para permitir o MVNO. Então, nós temos aí o MVNO em modelos autorizados e credenciados, um modelo autorizado com maior participação. Então, nós temos aí quase com uma parceria já entre as PMS e algumas outras empresas. Nós temos aí a discussão de run sharing, que permitiu uma redução significativa de OPEX entre as empresas, uma vez que não é necessário duplicar infraestrutura em localidades onde já se prevê a entrada de um ou outro empresa prestadora de serviço. Então, você tem uma redução de OPEX e acho que as prestadoras, os investidores, as empresas viram que esse modelo ele é interessante, é uma oportunidade e que pode ser também integrado com outros agentes do setor. Nós estamos agora rediscutindo o RUI para garantir um acesso eficiente e eficaz para novos entrantes, seja no mercado secundário ou no mercado secundário de espectro. Então, a gente quer dar essa segurança e previsibilidade a todos. E quando você comenta aí de Open Run, então a gente não pode, é um tema bem recente, importante destacar, para quem não conhece, né? Então, o Open Run permite às operadoras de rede móvel
usar, então, equipamentos de vários fornecedores e ainda garantir sua interoperabilidade. Historicamente, sempre foi possível para as operadoras terem fornecedor para sua rede central, um fornecedor para RAN e sua rede de acesso. O conceito então, de Open RAN é abrir os protocolos e as interfaces entre os blocos aí de rádio, hardware e software no RAN. Então, o Open RAN então, ele é bem, vamos dizer assim, quebra um paradigma, eu abro a competição. Então, se refere à desagregação da funcionalidade de RAN, usando especificações de interface aberta e padronizada entre os elementos de rede, e ele pode ser implantado em hardware independente de fornecedor e tecnologia definida por software. A agência sempre foi, e assim continuará, tendo a neutralidade, né? Ela é neutra, e cabendo aí os aspectos comerciais das proponentes que tenham o uso de RF, adquirir, no melhor custo-benefício, esses equipamentos. O nosso papel aqui é garantir que esse equipamento seja certificado e possa trazer benefícios a todos. Outro ponto importante, Samuel, e aos colegas aí, é falar das vantagens que se tem quando a gente fala de redes abertas ou a gente temos que deixar bem claro o que é o modelo de redes abertas, o modelo de neutras, redes abertas, Open RAN, e também os outros modelos. Então, às vezes, se confunde muito esses conceitos, né? Então, quando a gente fala de Open RAN, a gente tem, como já comentado, temos vantagens de oferecer novos modelos de negócio, tem um ecossistema para dispositivos, elementos de vendas. A gente sabe que pode ter uma redução dentro das listas de preços das LPUs de até 60%, e com isso beneficiar o aumento de rede, garantir uma maior flexibilidade no deployment da rede devido aí ao controle do orquestrador. A gente vai facilitar o uso do slice em customização das redes, porém a gente sabe que tem aí uma curva de aprendizado da indústria, então a gente vai ter alto custo de investimento inicial, a gente tem que se atentar a possíveis vulnerabilidades nesse começo, visto aí uma virtualização usada de rede massiva, e garantir a formação de profissionais que assim o façam, né, saibam operar essa rede. E temos também, né, um dos pontos que se questiona sobre o Open RAN visto que possa ter um delay nessa interoperabilidade, garantir uma latência, né? A gente sabe que o 5G ele pode ser customizado desde soluções de menor ou baixa latência, ou seja, eu posso ter um 5G com 100 MHz, com portador aí de até 100 MHz, garantindo mais de 1 gigabit por segundo, até superior a 2 gigabits por segundo, com latências inferiores a 1 milissegundo, mas eu tenho aplicações que eu não preciso desse throughput tão alto, eu não preciso de uma latência tão baixa, e nesse momento uma interoperabilidade entre múltiplos consultores, vendors, possa ter esse problema inicial. Perfeito. Então, assim, não existe, do ponto de vista do regulador, do ponto de vista da Anatel, uma intenção de direcionar para qualquer tipo de abordagem tecnológica. Isso fica a critério de cada um dos operadores. Mas vocês preveem, pelo menos até a informação preliminar que a gente sabe que esse assunto ainda está sendo discutido pelo Conselho, mas vocês preveem que nas faixas que estão sendo licitadas, especificamente nas faixas de 3,5, haja um percentual mínimo de adoção de 5G. E vocês não estão fazendo uma determinação tecnológica, mas vocês estão prevendo que aquela faixa seja utilizada para 5G especificamente. Isso é correto a gente afirmar. Nós temos uma proposta, né, que está no Conselho Diretor, distribuída para o conselheiro Baigorre. Seria estranho a gente falar no Brasil do edital 5G sem colocar, a priori, compromissos aí para as redes, né? Então, a proposta, mantendo esse conceito de neutralidade,
as empresas estão se fazendo uso da tecnologia 5G no DSS nas faixas legadas, que todos estão acompanhando. O receio que nós temos é garantir, nós temos o papel que é o regulador, garantir que as redes mais atuais sejam implantadas no país. Então, imagine só, você faz uma licitação de portadoras aí de até 100 MHz, e você considerar que uma operadora fizer uso de apenas uma portadora mínima de 5 MHz ou de 10 MHz. Então, nosso receio é ofertar ao consumidor, garantir a máxima potencialidade do 5G, e para isso a gente mantém esse critério, a gente não está exigindo 5G, a palavra 5G explicitamente, mas garantir o conceito de estado da arte com throughput que assim atenda, com a latência que assim o atenda. Então, usar aí uma largura de banda de uma portadora que garanta essa eficiência é o desejado. Agora, em relação ao compartilhamento, cara, e assim, políticas que prevejam que essa infraestrutura que vai ser instalada seja uma infraestrutura aberta, compartilhada, seja uma infraestrutura que possa ser utilizada de uma outra maneira, dentro de uma outra lógica, isso está previsto ou não está previsto? Pelo menos do ponto de vista da área técnica, né? Claro que o conselho ainda pode decidir diferente. Está previsto, acho que esse edital... Acho que a conexão do Caran congelou, ou será que foi a minha? A sua, né? É a minha? A minha que está congelando? Voltou. Você conseguiu ouvir a minha pergunta, cara? Consegui ouvir. Eu acho que a minuta, né, a proposta encaminhada ao Conselho, ela tem um aspecto, já tinha sido, né, colocado na versão que passou, pela Procuradoria, por discussão, pela consulta, de que a detentora do espectro primário, vencedora do certame, e não fazendo o uso da faixa, ela deve ofertar esse espectro para que o outro agente, o outro interessado, possa fazer. Então, essa cláusula aí de oferta, permitir já a oferta de espectro para um interessado, é bastante significativo e interessante. Como já muito pontuado, e todos sabem, nós temos aí mais de 1 GHz disponível para as operadoras do SMP. Estamos colocando aí a licitação com mais de 3,2 GHz adicionais, e o uso de todo esse espectro ele não é feito todo os municípios, né? Então, assim, nesse conceito de garantir melhor eficiência, competição, permitir que outro agente possa entrar, seja no mercado secundário, seja com o uso secundário do espectro, seja no modelo de MVNO, seja no modelo de rancheta, tem várias oportunidades já de se ofertar e garantir aumento de cobertura, né? Como também discutido em vários painéis aqui, a gente tem aí mais de 85% do território nacional sem cobertura, a gente tem a cobertura em 13% onde está a concentração populacional, já atendendo 100% dos municípios, mas temos uma vasta área geográfica e localidades não atendidas. Então, parcerias, acordos e ofertas são bastante relevantes. Então, esse edital prevê, a priori, atendimento em localidades acima de 600 habitantes, prevê chegada de fibra para todo o gap do PERT e prevê também essa oferta de espectro pelas prestadoras para os interessados. Perfeito. A gente vai voltar para alguns dos pontos que você colocou, mas vamos rodar agora aqui a nossa mesa, e aí eu jogo a pergunta para o Bordeaux. Bom, temos muitos aspectos aqui para abordar, mas vamos tentar delimitar aqui agora, primeiro na discussão sobre o Open RAN. Bordeaux, a gente já ouviu várias operadoras falarem sobre a visão que tem com relação ao Open RAN, a gente já viu a TIM com um pouco mais de ênfase, a Vivo com bastante ênfase na defesa dessa abordagem tecnológica. Eu pergunto qual que é a visão da Claro com relação a isso, né? Se vocês acham que essa é uma abordagem que faz sentido quando a gente está falando de novas redes, faz sentido para redes legadas, ou não faz sentido, né? E de que maneira que você vê a evolução dessas tecnologias em relação a criar um ambiente que seja possível você ter múltiplos vendors, que seja possível você ter até uma integração maior entre diferentes redes. Como que vocês estão se posicionando com relação a isso? Mutado.
Eu não escapo desse clássico. Vamos fazer o bingo. Quem pegar 5 mutados até o final desse debate aqui vai ter que pagar uma prenda. Tá bom, já pago 10 aqui. Samuel, muito obrigado pelo convite. Realmente, muitos anos de estrada aí, já participamos de tantos eventos juntos. É sempre um prazer muito grande estar aí junto com um grande profissional que você é do jornalismo de telecomunicações, né? E boa tarde também ao Alex, ao Caran, ao Paradise, ao Chico. Boa tarde a todos e todos que estão nos assistindo, né? Sobre o Open RAN, eu acho interessante, né? Primeiro, olhar para o Open RAN numa perspectiva mais ampla de um movimento que está acontecendo na indústria, né? Que são essas soluções abertas em rede de transporte, como um todo, né? Na verdade, é um conceito que está aplicado em diversos domínios de rede e segue um princípio, o Caran já mencionou alguns, né? Que você parte, qual é o processo, né, para isso aí? Primeiro, você faz uma desagregação, né? Ou seja, você separa o hardware, deixando ali no hardware as partes essenciais ali da função, coisas que você só pode fazer com hardware especializado, e separa isso do software. E esse software, tipicamente, você virtualiza, né? Você aí tem ganhos de poder rodar todo esse plano de controle junto com outras funções no ambiente de cloud, por exemplo, né? Então, primeiro, essa separação. O segundo passo é a padronização das interfaces desses elementos que você desagregou, né? Então, ao fazer essa padronização, você consegue ter fornecedores, né, de equipamentos de diversas partes, componentes desses sistemas, né? Você pode ter ali no elemento de hardware que ele está padronizado tanto nas suas funções quanto nas suas interfaces. Você pode ter diversos fornecedores que possam ser intercambiados, né? E você fazer esse mix e match entre fornecedores de diferentes elementos da solução. E onde isso aplica, né? Estamos falando aqui do Open RAN, no caso específico de rede móveis, né? Mas você tem isso para roteadores, você tem isso para sistemas óticos de transporte, você tem isso para Wi-Fi, você tem isso para GPON, né? Em vários domínios, tem para o core da rede, né? Em vários domínios você aplica esse conceito e obtém os ganhos, né? De você poder ter uma competitividade maior, né? De você não ter uma dependência em fornecedores que pegam verticalmente vários elementos de uma determinada solução de rede. Agora, o que acontece é que, na prática, cada um desses movimentos, né, de soluções abertas tem um ritmo diferente de desenvolvimento e de adoção, muito dependente também da complexidade onde essa solução se encaixa, né? E, particularmente para o Open RAN, é um ambiente muito complexo, né? Um ambiente onde você tem diversos tipos de interfaces para cima, para baixo, laterais, e num ambiente, né, de compartilhamento de espectro, né? Você tem que conviver não só dentro do próprio sistema, né, mas com sistemas existentes, né, com quais você vai ter que interoperar e conviver, né? Então, essa complexidade do Open RAN, ela leva a que você tenha um maior tempo de maturação da solução, né? A Claro, obviamente, como todos, apoia todos esses movimentos de desagregação, né, e de soluções abertas, porque realmente ela traz os benefícios que o Caran já mencionou. Mas a gente tem que tomar cuidado com o ritmo que isso acontece e não exagerar nas expectativas, né? No momento, a gente está trabalhando bastante, o Alberto Paradise está aqui, ele sabe que a gente trabalha junto nesse tema, né? A gente tem estado muito junto do TIP, né? do Telecommunication Infrastructure Project,
em diversos dessas iniciativas de sistemas abertos, né? Inclusive, estamos começando, junto com o TIP, um grupo específico para GPON, que nós estamos começando agora, né? Então, a posição da Claro hoje está muito mais de entender o momento que a gente está, de fazer muito teste, testar, né? Ver na prática, né, os problemas que acontecem, as limitações que existem, e no momento certo, né, essas soluções podem vir a serem adotados dentro de uma rede de produção, né, à medida em que você tenha casos de uso que essa solução já começa a atender, né? Ela não vai resolver todos os problemas de uma vez, né, mas à medida que ela matura, né, você vai encontrando casos de uso. Opa, aqui eu posso usar, aqui eu tenho que esperar um pouco. Então, é nesse momento que a gente está com relação ao Open Run. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu coloquei hoje pela manhã para o Capdeville e coloquei também para o Rogério da TIM, para o Capdeville da TIM e para o Rogério da Oi. Por que você acha que essa discussão agora sobre redes abertas, redes neutras, veio com tanta força? O que mudou no cenário? Eu sei que não tem muito a ver com essa discussão tecnológica, mas eu queria ter a tua leitura sobre esse movimento que a gente está vivendo agora. Eu acho que a questão de otimizar recurso ela está sempre presente, né? Eu acho que quanto mais o calo dói, né, assim, a gente vai tendo mais dificuldades, né, de poder fazer uma gestão eficiente dos recursos que a gente busca soluções otimizadas, né? Então, a ideia de compartilhamento de recurso, ela é, em princípio, sempre uma boa ideia, né? Porque ela traz eficiência operacional, de investimento, em princípio, né, tudo isso pode ser adquirido a partir do momento que você faz algum tipo inteligente de compartilhamento, né? O que precisa ver na prática, né, como é que esse compartilhamento se dá, que tipo de modelo de negócio que está por trás disso aí, né, para ver se efetivamente esse ganho ele se realiza na prática, né? Mas eu acho que esse movimento, é uma necessidade mesmo que todos sentem. Você acha que não é uma questão que tem a ver com o amadurecimento de tecnologias que possam ser mais interoperáveis, ou que possam ser mais compartilháveis, vamos dizer assim? A tecnologia já existia para isso. Sim, eu acho que não depende tanto da maturação tecnológica e muito mais dos modelos de operação, né? Claro que, assim, o modelo técnico que você tem, ele acaba também te dando as possibilidades de modelos de negócio que você consegue suportar, né? Então, a partir do momento que você tem soluções técnicas que são mais flexíveis, você também consegue achar soluções ali que conseguem atender diferentes necessidades, né, daqueles atores que estão buscando compartilhar um determinado recurso. Então, nesse sentido, sim, eu acho que ajuda, mas talvez não seja nem o componente principal. Eu te pergunto isso porque existe uma desinformação que acaba surgindo. A gente já viu algumas matérias na imprensa não especializada, claro que os especializados têm um pouco mais de cuidado com isso, mas na imprensa em geral, de misturar as duas bolas, né? Entender que o movimento Open Run tem alguma coisa a ver com o movimento de redes neutras. Na verdade, não é que existe um conceito de você trabalhar de maneira aberta a infraestrutura. Agora, não significa que você vai compartilhar a infraestrutura porque você está usando Open Run. Claro, que tem como é uma palavra, né? Mas exatamente, é o Open só. O próprio conselheiro Caran já chamou a atenção que são conceitos distintos, né, que compartilham, olha, a mesma palavra. Samuel, aproveitando, né, você permitiu aí no início fazer uma interação, é importante, essa sua intervenção foi oportuna porque se confunde sim. Então, é bom deixar isso claro para todos que estão nos ouvindo, esses conceitos de rede neutra, rede aberta, Open Run, são todos modelos e conceitos bem distintos aí. Apesar de se vir um foco maior de convergência, mas é importante deixar isso claro para todos os que nos ouvem. Paradise, eu quero te explorar um pouco sobre a maturidade do Open Run, tá? Pegando um gancho no que o Bordeaux falou.
O Open Run, você tem variáveis aí para cima, para baixo, para um lado, para o outro, né? Muitas pontas aí para você amarrar e para você conseguir juntar e conseguir fazer com que todas essas tecnologias funcionem bem entre si. A gente, no painel da manhã, a gente falou muito sobre aspectos de segurança, sobre aspectos de qualidade de serviço, como é que você consegue garantir isso montando esse Lego da infraestrutura. Na tua avaliação, qual que é a maturidade que a gente tem hoje nesse debate e se já é possível pensar numa infraestrutura totalmente construída a partir dessa abordagem tecnológica? Bom, boa tarde. Primeiramente, boa tarde, Samuel. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos colegas aqui do painel e o pessoal que está nos ouvindo. A pergunta de muitos milhões de dólares aí sobre a maturidade do OpenRAN. Eu queria comentar um pouquinho, sim. Primeiramente, eu tive contato inicial com o OpenRAN foi em 2018, no Global Summit do TIP. O TIP é uma iniciativa liderada pelo Facebook. Inclusive, não foi uma iniciativa do Facebook, mas foi uma iniciativa promovida pelas operadoras, tá? Que precisavam de um modelo de inovação. Assim foi contado para mim, que queriam buscar um modelo de inovação diferente, e aí encontraram na Facebook uma empresa que já tinha liderado um processo semelhante de redes abertas com o Open Compute. Então, em 2018, eu tive meu primeiro contato com o OpenRAN, bem no PowerPoint, foi resultado de um RFI da Telefônica e do Vodafone. E na época, de novo, era um movimento assim, ainda bastante embrionário. Desde aquela época que nós estamos trabalhando nisso, na verdade, também o movimento não começou em 2018, mas começou lá para 2016, de um lado com a aliança XRAN, que depois virou a ORAN Alliance, e o mesmo OTIP, que foi constituído naquela época, lá em 2016. Então, assim, o OpenRAN é um ecossistema, como já foi dito, é um ecossistema de fornecedores de soluções, de componentes tecnológicos, baseados em padrões e interfaces abertas. Aí que o ORAN Alliance faz um trabalho muito importante, complementar ao 3GPP. Tudo que é OpenRAN é compatível com o padrão 3GPP, mas não somente padrões e interfaces abertas, mas também interoperabilidade. Tá? A gente conhece padrões que, na prática, não são muito interoperáveis. Por quê? Porque cada fornecedor coloca um pouco do seu diferencial competitivo. Então, no modelo de redes abertas, no específico do OpenRAN, há um trabalho muito grande entre as organizações que desenvolvem tecnologias e componentes para validar, verificar, comprovar a interoperabilidade. E, de novo, é um movimento sempre muito impulsionado por operadoras. Tá? Eu acho que são as operadoras que estão puxando o OpenRAN. Então, assim, padrões, interfaces abertas e um esforço grande de interoperabilidade em laboratórios de operadoras ou de terceiro. A gente tem lá no CPQD um Community Lab do mesmo tipo, onde a gente exercita esse trabalho de interoperabilidade. O terceiro foi comentado pelo Karan, a questão da desagregação. Então, a componentização vertical, ou seja, você tem equipamentos de computação de prateleira, tá? Software que opera em cima desses sistemas computacionais, num paradigma de nuvem, e acima ainda você tem controladores, e tudo se comunicando e coordenando através das interfaces abertas. E não somente desagregação vertical, como eu comentei, mas entre vários componentes. Os componentes da rede de acesso sem fio, que está próximo do núcleo da rede, o componente que está na borda, o elemento distribuído, e o equipamento de rádio, porque sempre tem um equipamento físico que envia e recebe o sinal do nosso dispositivo celular. Então, assim, a questão que eu escuto, às vezes, de questão recorrente, o OpenRAN está pronto, funciona. Eu acho que eu gosto de me basear em fatos, tá? Hoje nós temos uma operação comercial no Japão, muito conhecida. A Rakuten é uma empresa que nasceu num contexto de e-commerce, enfim, um modelo OTT, e está construindo uma rede, aliás, está operando comercialmente uma rede baseada no modelo OpenRAN, tá? Então,
é uma rede hoje concentrada numa cidade de alta densidade, Tóquio. É uma rede relativamente grande, com mais de, pelo menos até junho, contava mais de 1 milhão de assinantes, com KPIs muito compatíveis com sistemas atuais, digamos, eu não vou dizer que são tradicionais, mas com soluções não Open RAN, tá? Então, para mim é uma comprovação que a tecnologia, de alguma forma, tem maturidade, tá? Porque eu digo alguma forma, porque a gente tem visto, sim, pela mesma Araco, tem um trabalho muito grande junto aos fornecedores, seja os vários fornecedores de uma cabeça de RF, o fornecedor da banda base, o fornecedor do controlador ou do core da rede. A gente tem visto, por parte dessa mesma empresa operadora, um trabalho muito grande junto aos fornecedores para otimizar, para ajustar, para estar a tecnologia para uma rede comercial. Tem outras operações comerciais em outros... Então, assim, a Rakuten, para mim, é um bom exemplo, de novo, de uma rede que se coloca num país onde a qualidade... hoje, a qualidade no Japão, do ponto de vista de um serviço de telecomunicações, é um paradigma extremamente relevante e um contexto urbano de alta densidade. Existem outras operações comerciais, a Vodafone, por exemplo, já está num outro contexto aí, de redes suburbanas e rurais. Então, eles colocaram o Open RAN em operação no país do Gales, no Reino Unido. Então, assim, podemos então dizer que a tecnologia está pronta, tá? Desde que, esse é o meu ponto de vista muito pessoal, que as operadoras assumam uma liderança para coordenar os vários fornecedores. Esse é um desafio, digamos, intrínseco do Open RAN. Você não tem mais um único fornecedor responsável por tudo, que você, como operadora, vai cobrar se alguma coisa não der certo, mas você tem que ou tomar essa frente, ou ter essa liderança, você, digo, como operadora, perante os seus fornecedores, ou encontrar uma terceira parte. Pode ser a figura, por exemplo, de um integrador de sistema, de sistemas que tem essa responsabilidade de juntar os vários pedaços. Então, eu não sei se enderecei a sua pergunta, mas eu vejo o seguinte, a Open RAN é uma jornada, tá? Eu, como eu disse, 2 anos atrás não tinha nada, hoje nós já temos redes comerciais com características diferentes, comprovando que a tecnologia entrega. Obviamente, há um desafio, isso foi colocado pelo Bordeaux e para o Bordeaux, de convivência com o legado, tá? Operadoras que têm um legado 2, 3, 4G, elas têm que, obviamente, desenhar uma estratégia de migração. Mas eu diria, do meu ponto de vista, de novo, muito pessoal, é um caminho sem volta, tá? É um caminho que, de novo, está acontecendo em rede sem fio, está acontecendo em rede de acesso à fibra ótica, está acontecendo na rede de transporte, não por iniciativa dos fornecedores, mas por demanda, por necessidade das operadoras, que, de um lado, elas querem reduzir o CAPEX, em paralelo, elas querem reduzir o OPEX através da programabilidade das redes. A gente não pode esquecer que o 5G vem não somente juntando as ondas milimétricas, o beamforming, mas também trazendo um desafio de, digamos assim, de cloud, eu chamo de cloudificação, não sei se o termo é muito feio, mas de poder operar uma rede tal como os OTTs operam suas infraestruturas de cloud, onde a rede, a banda base, o core, são aplicações desenhadas em arquitetura de microserviços, por exemplo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você mencionou esse mesmo conceito, essa mesma abordagem também já sendo levada para o ambiente das redes fixas. O Open Optical está em que estágio comparado com o Open RAN? Está mais cru ainda? Eu acho que é um contexto muito diferente. A gente precisa lembrar que o Open RAN endereça um mercado. Hoje o CAPEX típico de uma operadora numa rede móvel é maior do que 50% do total, enquanto na rede ótica, obviamente, é bastante menor. Mas a gente tem visto esse movimento no Open Optical, através de projetos pilotos. O TIP tem impulsionado muito isso aí, a Open Networking Foundation, em paralelo.
esse ano foi lançado um RFI bastante importante com 6 grandes operadoras, a NTT, a Deutsche Telekom, entre outras, a Orange Telecom, para desagregar a rede óptica WDM, ou seja, não somente na dimensão vertical, tá? Quero dizer, os transceptores WDM, os chassis, digamos, e os controladores, mas também na dimensão horizontal, ou seja, poder interoperar o transceptor WDM de um fornecedor com o transceptor WDM de um outro fornecedor, coisa que hoje não é muito comum, tá? E, de novo, está sendo promovida na indústria. Agora, obviamente, são projetos aí, eu não chamo de nichos, aí com um escopo muito mais específico e muito, entre aspas, aí, mais focado do que o Open RAN, que é uma amplitude muito grande, porque a rede vai ter que conviver com todos os serviços legados, proporcionar todo aquele leque de serviços aí importantes que o 5G vai trazer daqui para frente. Mas o movimento está acontecendo, sim, tá? No mundo do Open Optical, os primeiros têm até alguns cases comerciais, mas eu diria, do que eu conheço, eu não conheço tudo, obviamente, ainda nenhum em muito larga escala, tá? Mas eu acredito que em 2, 3 anos a coisa decola também no mundo de óptica. Se chegar lá. Chico, eu queria dar eu vou inverter aqui para não perder esse gancho do Paradise, Alex, e te deixo para o fim dessa rodada. Mas aí eu coloco a pergunta para o Chico, por uma razão simples. O Paradise trouxe essa provocação de que talvez o impulso que falte para o Open RAN seja um impulso de coordenação entre os diferentes operadores e eles empurrarem a indústria nesse sentido. Você concorda com essa avaliação? Você acha que tecnologicamente a coisa já está resolvida? Você acha que entre os diferentes vendors, claro que vocês não são um vendor típico, né? Porque vocês não produzem o equipamento final, mas vocês estão parte aí dessa cadeia, desse ecossistema, e estão empurrando esse conceito dentro das limitações e da estratégia de vocês. Você acha que os vendors já estão comprometidos com essa abordagem, ou ainda é uma coisa que requer, como diz o Paradise, esse esforço concentrado dos operadores? Bom, vamos lá. Obrigado, Samuel, cumprimentar os colegas aí, mas para a gente não perder muito tempo, vou começar colocando aqui já a posição da Qualcomm, né? A Qualcomm, ela apoia fortemente, né, o Open RAN. Nós estamos comprometidos com o desenvolvimento, né, e com a desagregação de redes, né, implementação de redes abertas. Né. A gente participa aí das duas associações ou coalizões que existem aí mundialmente, né, a Open RAN Alliance, que é mais voltada mais na Europa, né, e a Open RAN Policy Coalition também, que funciona nos Estados Unidos, em que tem representantes da indústria e representantes das operadoras também nessas discussões, né. Eu acho o seguinte, em relação, eu não sei se eu diria que a gente já está preparado, a gente já está, porque existe ainda alguns caminhos a serem seguidos no campo da padronização dessas interfaces, né? Esse trabalho tem um desafio aí bastante grande que está sendo levado e está sendo discutido no âmbito dessas organizações, né? Então, eu acho que esse desafio de dizer a gente consegue implementar alguma coisa, fazer testes, a gente consegue implementar uma rede, como o Paradise colocou, a Rakuten já existe uma rede, mas a gente não sabe como é que vai ficar isso ainda no final, né? E a gente entende também que essa necessidade de desagregação de rede, ela está muito relacionada com a visão que a gente tem hoje em dia, com a mudança que a gente está vendo no ecossistema de conectividade, né? As alternativas são muito grandes hoje em dia, né? E a velocidade é muito grande também com que isso está acontecendo, né? A evolução da tecnologia, e eu acho que a necessidade dessa mudança, né? Dessa estrutura na rede, né? Se deve, sim, à evolução tecnológica que a gente está vivendo hoje em dia. Eu dou um exemplo assim, muito simples que a gente fala, até comenta aqui
internamente, né? Às vezes nós não desenvolvemos produtos, né? Nós desenvolvemos tecnologia que estão normalmente nas pontas, nos celulares, nos módulos, né? Nos dispositivos de ponta. A gente não tem a infra, né? Mas, por exemplo, não adianta às vezes você desenvolver uma feature, uma melhoria na tecnologia que vai nesse smartphone, por exemplo, e às vezes você precisa de uma adequação rápida também da infra. Não funciona sozinho, não é com qualquer infra que você consegue implementar. Então, às vezes, você implementa alguma coisa dessa e você tem uma dificuldade de conseguir que o provedor de infraestrutura ele vá também com essa mesma velocidade, né? E hoje em dia você está limitado aí a 2, 3 provedores de infraestrutura, né? E a gente acredita que essa mudança vai atrair novas possibilidades no mercado, né? novos fabricantes, né? E novas oportunidades também, né? E fazer com que as coisas também aconteçam mais rápido, porque se você tem essa desagregação e você necessita evoluir, e se aquele que tem aquela rede naquela determinada região ele não se adequa, você vai poder usar uma outra, né? E isso dá mais flexibilidade a essas oportunidades. O custo vai ser menor, né? Vai dar mais competição, né? A gente entende que isso vai dar muito mais competição, e a Qualcomm está apoiando firmemente. Já lançamos 3 plataformas aqui recentemente para o uso de Open RAN. Tem 2 ou 3 semanas que a gente lançou essas 3 plataformas no mercado, né? Que já está sendo utilizado, mas a gente tem ainda esse desafio que está acontecendo em relação à padronização, né? O 3GPP está sendo trabalhado nisso aí, a gente vê muito mais pilotos acontecendo do que, na realidade, redes comerciais, né? Em algum momento, né, isso vai virar, né? Agora, é interessante também a gente observar, Samuel, que essas alianças que estão sendo formadas lá fora, né, junto com fabricantes e operadoras, por exemplo, elas tendem a dar uma agilidade maior, né? E é interessante que a gente forme alguma coisa também aqui no Brasil. Pensar em se fazer alguma coisa aqui no Brasil seria importante também nesse aspecto. E eu posso te garantir que já tem algumas iniciativas com esse objetivo aqui, pelo menos sendo pensado aqui entre os fabricantes, e provavelmente é importante a participação também das operadoras, né? Para que sejam formadas, não sei, uma Open RAN Brasil, alguma coisa assim, que a gente pudesse discutir as maneiras mais fáceis, né, de implementar essas soluções todas que estão, essa mudança, né, que a gente está vendo, né, numa nova estrutura de rede, né, para poder viabilizar melhor a evolução dessas tecnologias. Vocês não advogam que essa abordagem tecnológica venha pela via regulatória. Isso não é uma expectativa dos vendors. Isso é uma pergunta, é alguma coisa que está, inclusive, dentro dessas discussões nas associações. Eu, particularmente, não acho que isso seja a maneira mais adequada, no sentido de ter alguma espécie de mandate, né? Não é nesse caso, mas a gente entende que a regulamentação ela pode ser um importante fator para alavancar que essas coisas aconteçam de uma forma mais rápida, né? Por exemplo, no caso específico aqui que está o Caran, e a gente associar a implementação do Open RAN dentro de um contexto do 5G, eu acho que não é do leilão do 5G, não é alguma coisa atrativa. Eu já escutei algumas propostas nesse sentido, eu acho que isso aí não seria alguma coisa que talvez alguma coisa desejável nesse momento. Mas talvez uma política pública para incentivar a implementação ou ajudar na implementação do Open RAN, isso talvez fosse alguma coisa desejável, né? Não associado às regras regulatórias do leilão do 5G, até porque isso poderia até começar a impactar o próprio 5G mesmo, a gente não tem mais tempo a perder com isso, né? A gente quer que isso aconteça o mais rápido possível, senão uma coisa acaba atrapalhando a outra, né? Mas eu acho que existem países que estão... Qual vai ser? Alguns fundos, né? Não sei se algumas políticas que têm que ser discutidas e pensadas poderiam ser desenvolvidas para agilizar
tornar realidade, né, a desagregação de redes de uma forma mais rápida aqui no país também. Legal. Alex, aí você, né, vai me ajudar a trazer a visão do mercado de operadores entrantes, né? Eu acho que a grande variável que a gente tem aí para colocar em qualquer debate nos últimos 5, ou pelo menos 5 anos, mas talvez nos últimos 10 anos, é que existe um novo contexto de telecomunicações em que você tem outros players entrando no mercado, movimentos bastante agressivos e intensos. Aliás, já vou fazer até uma chamada para o nosso próximo debate por conta de uma notícia que acabou de sair agora, tá? A operadora Highline, a empresa Highline, que tem o fundo Digital Colony, acabou de comprar a Phoenix Tower, tá? Então, são duas empresas torreiras de infraestrutura que agora já se concentraram, é um movimento que a gente já está vendo, mas o interessante nesses dois casos é que as duas estavam olhando para esse mercado de redes abertas. Então, assim, só para dizer que tem muita coisa acontecendo no mercado, fora da estratégia das operadoras tradicionais, né? E eu te pergunto se esse debate todo sobre uma abordagem tecnológica aberta, se isso deve ou não deve ser compulsório do ponto de vista regulatório, se isso faz sentido quando a gente está falando num mercado tão dinâmico, em que tem tanta coisa acontecendo e perfis tão diferentes de operadores. Bom, primeiro, Samuca, obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui com o Caram, Bordeaux, o Chico aqui também no painel. E, bom, respondendo a tua pergunta, não, né? Assim, de jeito nenhum. Assim, essa seria a pior coisa que poderia acontecer. Então, assim, só para já dar a primeira resposta, agora explicar o porquê não, né? Bom, primeiramente, aplaude a iniciativa do Open Run, aplaude a iniciativa disso, de modelos abertos, tanto do ponto de vista óptico, quanto do ponto de vista de rede, quanto também no próprio Wi-Fi, o WRT. Eu mesmo peguei um roteadorzinho, um AP meu, instalei o OpenWRT para ver se funcionava, o negócio funciona bem mesmo, é super interessante o modelo. Mas, assim, eu acho que a gente mandatar isso do ponto de vista regulatório transferir a responsabilidade para o operador, né, de mandatar alguma coisa e testá-lo, testar com o operador na prática, eu acho que é uma questão muito complicada, mesmo porque a responsabilidade é nossa, né? Vi até uma fala recentemente do CTO da T-Mobile dizendo o seguinte: se dá algum problema, o usuário vai chacoalhar o pescoço de quem? Assim, a gente vai e fala assim, não, é desse vendor, é desse vendor, é desse vendor. Não é do operador, né? O operador, no final, ele é responsável por cuidar de toda a infraestrutura, né? E assim, eu estava explicando para o operador da ANEEL recentemente sobre essa questão do Open Run, e eu meio que tive que fazer uma analogia para ele com o mundo real, né? O mundo que a gente lida. Seria como se, por exemplo, o governo mandatasse todo mundo adotar Linux a partir de agora, só que não é um Linux qualquer, na verdade seria a partir de um desktop construído a partir de peças que você compra de várias empresas, nos quais você, na verdade, você é o responsável por aquela construção ou pelaquela integração, né? Assim, tem gente que vai querer comprar Dell com Windows, tem gente que vai querer comprar macOS com Apple, e vai continuar, vai querer pagar mais, vai querer ter garantia, vai querer ter suporte, né? Vai querer continuar tendo suporte, mas, obviamente, você sempre vai encontrar um nicho de mercado que interessado em buscar uma determinada solução, uma determinada performance, com um determinado tipo de uso, né? Quando a gente olha, quando a gente observa, indo na linha do que o Chico comentou, acho que com 5G, até onde eu sei, né, o case da Rakuten está sendo feito com 4G, acho que... Sim, está com 4G. Com 4G, né? Eu acho que também a gente percebe que quando a questão de performance, que é importante também, então eu vejo que a Vodafone na Irlanda tem feito na área rural, então como que isso aqui vai funcionar numa área densamente ocupada, com grande necessidade de performance, a gente não sabe, mas eventualmente pode ser uma solução de baixo custo para atendimento numa estrada, que tem pouca gente passando, eventualmente para uma área rural, certamente vai ter seu uso e vai ter seu benefício. O operador vai julgar isso, né? O operador vai julgar qual que é aquela solução naquele prazo e no longo prazo, do ponto de vista de suporte ou do ponto de vista, né, de atendimento ou de CAPEX, que na verdade, assim, tem aqueles hidden costs, né? Pode ser que às vezes você vai lá, você adquire aquilo lá, a princípio parece barato, mas todo o suporte e dor de cabeça que você vai ter a longo prazo, de você ter que grudar essa solução, pode te trazer uma grande preocupação. E é o que um operador de pequeno porte normalmente não é capaz de fazer, né? O operador de pequeno porte, normalmente, ele não tem uma equipe
super ultra qualificada, ainda mais imóvel, vai ser uma coisa nova para grande parte desses operadores, né, entrar no mercado de imóvel. E o Bordeaux sabe muito bem disso, que fica há quantos anos que ele não mexe com isso, não é uma coisa trivial, você aprende da noite para o dia. Então, assim, as empresas vão querer buscar soluções turnkey, soluções que façam esse tipo de atendimento. Então, assim, a questão regulatória para a gente nos traz grande preocupação sempre que há essa discussão sobre o assunto. Tá? Então, basicamente, esse tem sido o encaminhamento que a gente tem dado entre os prestadores de pequeno porte. Isso não significa, obviamente, que você não acha que o mercado deva trabalhar alternativas de barateamento, de simplificação, claro. de pulverização da quantidade de players que você tem. Não, sem dúvida. A iniciativa é fantástica. Você ter, de novo, OpenWRT, OpenRun, você ter iniciativas específicas de abrir. Hoje, com as redes de fibra ótica, a gente tem que ficar usando soluções específicas para cada cidade, porque nada conversa com nada. Então, assim, você ter soluções abertas, sempre é fantástico você conseguir soluções cada vez mais abertas e que tenham um custo baixo. A questão é mandatar você para fazer isso, se você é operador, ser obrigado a adotar a solução A e B. A gente entende que a Anatel, o Ministério, o governo deva ter neutralidade tecnológica, né? A gente não deve ser obrigado a adotar a solução A, B ou C. Quem é o responsável por adotar a solução? Responsável pela segurança, responsabilidade pela segurança do cliente, responsável pela solução como um todo, é o operador. O operador tem que ter esse tipo de decisão. E, obviamente, a OpenRun vai ser uma solução que a gente entende super competitiva no seu prazo, como o próprio Chico comentou a questão do 3GPP, realmente, a gente, quando vai avaliar o 3GPP, é uma questão que tem que ser evoluída, né, para você estar compliant com o 3GPP, mas, assim, em algum momento vai acontecer, e é uma solução que vai ser competitiva, vai ser uma no hall de soluções que as empresas, especialmente as de pequeno porte, vão avaliar. Trazendo um elemento da fala do Karan, e a gente já vai concluindo essa rodada e vamos para outra rodada, já com algumas perguntas da plateia. Mas trazendo um elemento da fala do Karan para você, Alex, o Karan lembrou que o edital desde o começo, o edital de 5G desde o começo já foi pensado no sentido de que se permita, no momento em que as frequências estão ociosas, que você dê um uso para aquelas frequências, que seja ou um uso compartilhado, ou um uso secundário, ou um uso na forma de MVNO, ou enfim, que aquela frequência não fique parada, né? Isso é um trabalho, um esforço que a Anatel tem feito nesse sentido. Você acha que a indústria, e aí saindo do OpenRun e indo para um conceito que envolve tecnologia, mas também compartilhamento de infraestrutura, a indústria e o setor de telecomunicações como um todo deveria caminhar junto para uma solução para o uso, por exemplo, para o reuso dessas frequências que fiquem ociosas, do tipo uma rede neutra, ou um operador único, ou pelo menos protocolos comuns aí de compartilhamento dessas frequências. Você acha que isso deveria acontecer? Poderia acontecer? Tem espaço para que isso acontecesse? Acho que poderia acontecer, acho que é um debate, acho que é o debate do momento, né? A partir do momento que você vê empresas do tamanho, né, de Highline, Phoenix, que se associam, você vê empresas, players interessados em entrar no mercado de espectro, entrar no mercado móvel, mas acho que é uma discussão, às vezes eu vejo o pessoal criticando, não, mas isso não foi feito, isso não aconteceu, mas isso é um fenômeno recente, né? Quer dizer, quando você vê o Rui é de 2015, né, cara? Se me corrija se eu estiver errado, o Rui é de 2015, né? Assim, mas assim, naquela época você tinha realmente players habilitados para entrar no mercado móvel ou para explorar o mercado de radiofrequência? Havia todo esse interesse nesse sentido? Talvez não. Talvez naquela época não tivesse. E talvez a gente não tivesse a quantidade de municípios hoje. Você tem tanto no 850, no 700, no 1.8, no 2.1, a Anatel já publicou isso, quantidade de municípios que hoje não tem uso desse espectro, que é um espectro que é um bem limitado, finito, nobre, né? E que você pode encontrar outros modelos de negócio alternativos para você utilizar. Naturalmente, depende de regras para dar segurança para o player que esteja operando isso em caráter primário, para que não haja nenhum tipo de interferência, mas a gente entende que o uso compulsório em determinadas áreas, que não há nenhum tipo de ocupação em municípios, ela possa acontecer remunerando, né, o detentor de caráter primário também. A gente tem tido discussões com a Anatel nesse sentido de desenhar um modelo que seja adequado para todos os players, para os entrantes existentes, né, porque de alguma maneira você precisa harmonizar esse uso, né, por todos os agentes da cadeia. Eu acho que realmente essa é a fronteira que a gente deve buscar.
A ideia não é trazer nenhum tipo de oportunista, né, nem permitir que você possa sentar em cima do espectro e falar, vou usar e não usa, né, para algum tipo de caráter especulativo, mas acho que sim, hoje tem, até pelo barateamento das próprias soluções, eventualmente até o próprio Open Run, em determinadas localidades, pode ter seu papel fundamental, né, de explorar modelos de negócio de uso, tanto em caráter secundário quanto no mercado secundário também. Mas acho que é a discussão. Bourdeau, vocês entendem que existe hoje uma preocupação maior por parte dos operadores de desenvolverem as suas infraestruturas, já pensando nesse compartilhamento da infraestrutura no possível, seja na forma de run sharing, seja na forma de, em alguns lugares você ter uma rede única compartilhada, seja para explorar o mercado secundário, explorar essas outras oportunidades de negócio, quando vocês não tiverem interesse de ir naquele mercado? Não diria que existe, do ponto de vista de projeto, de planejamento de rede, né, um objetivo explícito nesse sentido, né? O que eu acho, né, como já comentamos, é que é sempre uma oportunidade, né? Quer dizer, de novo, né, assim, a ideia do compartilhamento ela pode ser sempre atrativa. E pode-se encontrar situações que realmente ela vem a acontecer. Como hoje já acontece, né? Hoje a Claro já tem situações, casos de run sharing, né? com a Vivo, por exemplo, né? E então tem situações em que isso aí se prova o melhor caminho a seguir. Agora, em termos de um planejamento de rede, né? Visando esse propósito, né? Não existe assim de uma forma explícita. Agora, o próprio avanço tecnológico, né? Em termos de flexibilidade, 5G, né? A gente fala muito de slicing de rede, né? Assim, isso também não é novidade, né? O slice de rede no 5G ele vai ser orquestrado, né? De uma forma que ele possa ser alocado de forma dinâmica, né? Atendendo necessidades, né? Que você pode atender de uma forma dedicada. Agora, a gente já faz slices de rede de diversas formas, né? De forma estática, vamos dizer, né? Então, isso já é uma possibilidade que existe na tecnologia atual e com os novos avanços tecnológicos, vamos dizer assim, principalmente em termos de orquestração de rede, de possibilidade de criação de slice, fim a fim, essas possibilidades de compartilhamento vão ser muito mais fáceis de serem implementadas. Esse é um aspecto que você traz que eu acho que é relevante, que às vezes a gente não se dá conta, mas as redes, tanto móveis quanto fixas, já estão passando por um processo de virtualização, de orquestração, de digitalização da orquestração operacional delas já há algum tempo. Isso muda essa dinâmica de, olha, essa rede aqui, ela pode ter outros usos, pode ter outros fins, e isso passa a ser uma variável, uma realidade para vocês explorarem essa infraestrutura, seja no atacado, seja de uma maneira compartilhada? Não, isso é uma necessidade, né? Assim, principalmente com o 5G, né? A possibilidade de você extrair o máximo de oportunidades, né, de negócio que você pode construir em cima dessa infraestrutura depende muito, né, de você avançar nessa questão da automação, do controle da rede, da orquestração, né, da possibilidade de você configurar a rede para atender os diversos casos de uso, né? Para o 5G, um dos principais campos de aplicação, por exemplo, é a indústria 4.0, né? Vai haver um grande benefício aí em termos de infraestrutura, né? Para você poder suportar a grande quantidade de dispositivos, né, que existem no chão da fábrica, de uma forma que você possa tratar isso de uma forma não só massiva, mas também flexível, né? Se, por exemplo, você depender de movimentação de cabos para você reorganizar a configuração de uma fábrica, né? Hoje você faz isso usando redes que não são adequadas, Wi-Fi, por exemplo, né? Não tem os recursos necessários, né, para suportar
operações críticas, né, que acontecem dentro de uma indústria, né? E o 5G vai atender esses casos de uso, desde que realmente a gente consiga montar toda esse ecossistema, né, que permite essa flexibilidade de tratamento dos casos de uso. Aran, já trazendo aí uma pergunta da plateia para você, mas que eu acho que é importante dentro desse contexto assim, de como que a Anatel vai ou não limitar a exploração de determinadas tecnologias, de determinadas soluções, abordagens tecnológicas no que a gente já tem hoje. É possível a gente pensar um cenário de uma operadora que não leve o leilão de 5G, nenhuma frequência no leilão de 5G, mas seja uma operadora de 5G através do DSS, por exemplo? Sim. Não tem nenhuma limitação. Não tem limitação, acho que a gente vai poder explorar isso um pouco melhor aqui no debate, até nesse conceito até de operador neutro. Na nossa visão, hoje acho que os nossos normativos cobrem essa proposta que está vindo, nesse momento está vindo do setor. Só para fechar, né, o último tema, né, quando a gente fala ainda de Open RAN, a Anatel nunca exigiu ver topologia de rede das prestadoras. Então, isso é importante, né? Porque se eu exigisse onde é que está a RU, onde é que está a CU, onde é que está a DU, de quem que é, então isso aí fugiria um pouco ao nosso escopo. Nosso escopo é beneficiar conectividade e ampliação das redes, e o Open RAN sendo mais custo-benefício melhor para as operadoras, vão poder fazer investimentos maiores. Em relação ao que se fala de customização de rede, isso é interessante, Samuel, esse ponto, bem abordado aí aqui na mesa e pelo colega, e da Claro. A gente fala de slicing como se fosse algo muito inovador. Mas, quando a gente fala de modulação adaptativa, quando a gente fala de carrier aggregation, então, a modulação adaptativa, ela existe há muitos anos. Então, dependendo da condição de RF do móvel, eu vou dar mais ou menos subportadora para não ter desperdício, tanto de rede de acesso até mesmo de rede de transporte. Quando eu falo de carrier aggregation, hoje eu tenho operadora já fazendo carrier aggregation com 4, 5 portadoras. Então, assim, um móvel pode estar lá com 5 portadoras agregadas, já conseguindo 400 megabits por segundo, e um móvel que tem um único, não permite carrier aggregation, pega só uma portadora e está fora de um RF de uma condição, baseado em taxa de erro e nível de sinal, vai ter lá um RF que ele possa usar uma portadora e até suportadoras, menos quantidade de suportadora. Então, o slice é uma evolução disso tudo que a gente já tem há vários anos, década, por 5G. Então, o 5G nada mais é do que esse slice que se fala tanto, é um pouco dessa evolução de modulação adaptativa RF para um usuário 5G nas condições e modelos de negócio aí mais apropriados. Engraçado você fazer esse paralelo, porque eu sempre fiz o paralelo do slicing com a prestação de serviço no atacado, em que você tem serviços, você tem SLA, né, acordos de qualidade de serviço. Claro que quando você vai para o slice, você leva isso aí para um outro nível, né, e você está oferecendo eventualmente até uma qualidade, um SLA individual para cada um dos seus clientes, não só para clientes corporativos. Mas é interessante essa tua abordagem com relação a essa questão. Paradise, trazendo... Desculpa, Sandra, eu não respondi agora a pergunta sobre o DSS. Sobre o DSS. Sobre o DSS, então, sim. Qual que é a premissa? Quando a gente fala de operador neutro, rede neutra, ele pode deter a infraestrutura, deter o RF, não necessariamente fazer a oferta ao varejo, fazer essa oferta com parceiros, desde que respeitem aí os compromissos assumidos no certame. Acho que essa é vamos dizer assim, a oportunidade que todos têm. Fazer a operador neutro, quem vencer a licitação, tem que deter a infraestrutura, DTRF, nada impede de fazer parcerias, desde que respeitando os compromissos listados no edital. Dá para a gente dizer que vai ser um modelo, quer dizer, a Anatel vai entender esse modelo muito próximo do modelo que ela já pratica hoje, do ponto de vista regulatório, com MVNOs, com operadores virtuais, cara? É mais ou menos o mesmo paralelo que a gente faria?
Hoje a gente não tem aí a MVNO assumindo o compromisso de abrangência, né? Os compromissos do certame. Isso vai ser possível já de forma bem clara nesse edital. Então, assim, na nossa visão, o edital ou os normativos atuais já abarcam esse modelo, né, que todos vislumbram, e a gente tem vários pontos aqui do nosso normativo que a gente pode passar desde a LGT, desde do regulamento do SMP, a 477, desde o regulamento do SCM, a 614, todos eles já pincelavam aí essa figura para poder fazer aí a possibilidade de contratar parceiros terceiros para expandir a rede. Então, na nossa visão, é um modelo que vinga e a gente acha que a legislação do setor e editada pela agência já permite e já trata esses modelos de rede neutra. Não seria, então, portanto, um impeditivo para você ter um conceito de rede neutra móvel. A regulação atual ela não é um problema. Exato. Tá. A gente tem questão aí, tem questão aí, a gente sabe do entrave de mobilidade, hoje o normativo do SLP, mas será tratado aí no futuro aí o SLP com interconexão. Tá, já está como no item de agenda regulatória. Super importante, por sinal. É para permitir o uso de redes neutras, correto, cara? Você... O cara pode responder, que a minha conexão aqui truncou e aí eu falei no meio da fala do Alex. Alex, repete o que você falou e o cara pode responder. Não, interconexão para permitir o uso no atacado das redes móveis, certo? Isso, o tema de interconexão é importante, né? É muito semelhante à numeração, sendo o operador neutro, né? É um prestador de serviço de telecomunicação, né? De interesse coletivo. Aí ele tem direito à interconexão com outras redes e o SLP tem essa limitação atual. Isso é super importante, dando uma palhinha aqui, dentro do desenvolvimento de redes privadas como um todo, né? Do conceito, a aplicação de redes privadas vai precisar fazer essas adaptações regulatórias para que essas redes possam ser desenvolvidas a contento. Seria o ponto aí, vamos dizer assim, um ponto aí, ainda que a gente precisa superar para uma vez já destravado no SMP, no SM, destravando isso para o SLP, aí fechamos aí todo o arcabouço regulatório. Ou seja, não é só espectro para redes privadas, mas também você precisa fazer evoluções, modernização na regulamentação para que essas redes privadas possam se desenvolver. Né? Não, e um aspecto que surgiu hoje no primeiro painel da manhã, que eu acho que é um aspecto importante, é o aspecto concorrencial, né? Porque, obviamente, você tem atores que vão atuar na prestação de serviço, atores que vão atuar no provimento de rede e atores que vão atuar nas duas frentes, né? Então, a Anatel talvez tenha que ter uma preocupação adicional nesse aspecto. A gente vai explorar isso um pouco mais com a Priscila no próximo painel, mas não sei, cara, se você concorda ou não com essa necessidade. Em relação ao SLP, eu acho que é importante, já é um item já sendo discutido, e, de fato, é necessário a gente avançar para garantir a interconexão do SLP, para avançar, de fato, aí ser vamos dizer assim, o ponto, aí, o creme de la creme aí para a indústria 4.0 e redes privadas terem aí um avanço necessário. Paradise, queria te trazer um pouco para essa discussão de redes abertas e redes neutras. Claro que é interessante a gente ter a visão do CPQD sobre isso, mas também, sobretudo, como um observador do mercado que você é já há algum tempo. Você acha que faz sentido a gente falar em redes neutras hoje no contexto do mercado brasileiro? Em que momentos que isso faz sentido? Quando que vai fazer sentido a gente está falando de uma operação de rede completamente neutra, seja móvel, seja fixa, mas que seja uma rede transparente em relação aos prestadores de serviço que estão operando em cima dela? Bom, eu diria o seguinte, o conceito de rede neutra endereça, no fundo, um objetivo de redução de CAPEX, tá? Otimização de investimentos. Então, ela considerar a possibilidade de uma rede neutra sempre faz sentido, tá? Seja num contexto
de rede fixa, tecnicamente mais simples, como num contexto de rede móvel. O conceito de rede aberta com, digamos assim, a padronização das interfaces, enfim, com os atributos que a gente já comentou, favorece ainda mais essa análise. Mas é uma análise, como a gente inclusive estava debatendo antes do painel, é uma análise primeiramente mercadológica, tá? A gente pode imaginar um operador de rede neutra e vários provedores levando o serviço para o cliente final através da rede neutra. Então, se os requisitos desses vários provedores convergirem para um denominador comum, óbvio que faz muito sentido o modelo de negócio. De novo, reduzir o CAPEX significa, otimizar o CAPEX significa ter mais recursos de investimento para atender mais clientes. Agora, então, assim, para mim faz sentido na rede fixa e na rede móvel. Obviamente, na rede fixa, tecnicamente, é mais simples, tá? Agora, obviamente, você pode imaginar, do ponto de vista do perfil do cliente, das regiões, das áreas, isso surgir primeiramente em áreas que ainda não tem vários provedores chegando no mercado, seja onde tem um provedor ou nenhum, então há uma necessidade de investimentos adicionais. A figura da rede neutra, eu acho que pode ser uma opção aí interessante, tá? Bom, eu não sei se eu enderecei a sua pergunta, mas eu queria só complementar 2 pontos. Primeiro, na questão dos slicing 5G, eu acho que o conceito de slicing 5G, sim, o Bordeaux comentou muito bem, vai muito em direção a um conceito de compartilhamento. Agora, precisa lembrar que o conceito de slicing 5G é um fatiamento de serviços fim a fim. Então, não é só o slicing da interface aérea, mas é da rede fixa que está depois aí da interface aérea, e o edge computing, que vai ser cada vez mais importante no provimento de serviços avançados. E outro ponto aí interessante, eu acho que até para a gente pensar, como eu disse, o 5G está indo cada vez mais em direção ao modelo de cloud. E a gente tem visto, eu não sei onde que isso vai parar, os grandes provedores de infraestrutura de cloud, Google, Microsoft, fazendo aquisições no setor de telecom, inclusive a mesma Amazon, e se posicionando como fornecedores. Então, você pode imaginar em algum momento no futuro, por que não, de forma assim, bastante fora da caixa, uma empresa dessas que eu mencionei, oferecendo um Open RAN as a Service para a comunidade. Para a comunidade pode ser aqueles que estão interessados a utilizar aquele recurso para levar um serviço para o cliente final. Então, também é alguma coisa que a gente eu tenho observado, tá? Esse movimento é grande. Agora, se isso vai convergir para um Open RAN, ou uma rede RAN como serviço, obviamente eu não tenho a menor ideia, mas é uma questão também interessante, tá? Porque, de repente, endereça até alguns pontos aí sobre, que a gente comentou até o momento, sobre redes neutras. Não sei se alguém tem algum comentário, seria interessante até. Eu jogo de volta para o Bordeaux essa provocação. Você acha que a gente pode caminhar para um conceito assim, Bordeaux, de uma rede RAN as a Service, que você não tem dono e que ela bom, dono alguém vai dizer, mas que você não tem um operador prestador de serviço? Acho que sim. Não só Open RAN, mesmo assim para a rede fixa, né? E como o Paradisi comentou, né? Em cenários assim, onde normalmente você não iria ali, né? Porque você não conseguiria obter retorno àquele investimento necessário para atender aquela área, né? Seja com uma rede fixa, seja com uma rede móvel, né? Nesse sentido, claro, né? Uma rede neutra, ela vem a ser um benefício para aquela comunidade, né, que vai poder receber serviços que de outra forma não seriam viabilizados, né, e para o operador ou operadores, né, que venham compartilhar aquele mesmo recurso. Eu acho que faz todo sentido. Só precisa, de novo, né, surgir o caso ali, olha lá, você faz as contas e realmente, né, isso aqui funciona, dá certo. Operacionalmente também, né? Você não pode esquecer,
o desafio operacional, né, de você lidar com a rede neutra dentro de toda a sua estrutura de operação, né, como é que você encaixa isso tudo. Alex, você que tem acompanhado bem esse mercado, o desenvolvimento do mercado de ISPs, o mercado desses prestadores regionais. A gente está vendo todo mundo falar do desenvolvimento de Open RAN, com foco, primeiro, em atrair o investimento desses fundos todos que estão aí querendo colocar dinheiro nesses ativos de infraestrutura. A gente vai discutir isso um pouco mais no próximo painel, mas também por conta do surgimento desses players locais que, de repente, o cara podia ter um posto de gasolina, podia ter um supermercado, mas não, resolveu construir uma rede de fibra para fazer banda larga na cidade dele e está feliz ganhando dinheiro com isso. Você acha que tem demanda para tudo isso de rede neutra que está se colocando? Essa demanda ela está no Brasil inteiro, ela está concentrada só nos grandes centros. Para onde você vê o nicho para essas operadoras que estão surgindo agora com essa proposta de serem operadores as a service, como o Paradiso colocou? Legal, vou dividir em duas, vou dividir em fixo e móvel, tá? Se eu fosse para móvel, eu vejo muito espaço para que você tenha players que façam o trabalho de ofertar uma rede neutra para complementar uma oferta dos ISPs. Vejo que existe um espaço tremendo e vejo especialmente o espectro de 700 MHz como um grande veículo para que os players deem essa cobertura ubíqua no Brasil inteiro para que os ISPs possam fazer uma rede, um acesso a uma rede 4G. Então, acho que isso aqui você ter players que eventualmente entrem no atacado, no mercado, no espectro de 700, pode ser o local necessário para fazer isso, complementando, né, com redes de 5G regionais, né, ou eventualmente até redes nacionais também. Tá? Então, sim, eu vejo muito espaço e vejo que há modelo de negócio para isso e muita vontade para que isso aconteça. Tá? Discussões estão correndo, estão acontecendo nesse sentido. Quando você entra na rede neutra fixa, a gente viu uma série de testes, né, de operadoras, de players aí, neutros, né? Neutros, acho que é importante dizer o que é neutro também. No nosso conceito, neutro é aquele que não detém varejo, né? Então, todo aquele player que efetivamente seja genuinamente, né, que ofereça para terceiros, acho que isso é importante, senão, para mim, isso aqui numa oferta, já entraria numa oferta de atacado padrão, né, que não existe, né, de rede espectro. Mas acho que quando a gente trata neutro, é o neutro genuíno, né? Eu acho que é importante que a gente desça no detalhe e veja que existem duas componentes para você oferecer rede neutra nesse sentido. Uma, custo de capital, que é o custo de capital de quem vai estar captando e vai estar construindo a rede. Então, se é o ISP que está captando, ou é um grande fundo, ou é uma torreira, uma grande empresa tem um fundo por trás indiretamente, né? E certamente a captação do fundo lá fora vai ser menor do que da empresa do ISP. E o segundo é o custo de construção, que aí a gente sabe que o ISP consegue construir redes de maneira muito mais barata, né, de qualquer outro tipo de empresa, né? Tô partindo do princípio que as redes todas vão estar adequadas, corretas, licenciadas, né, com os pontos pagos no poste e tudo mais. Mas parto do princípio que isso acontecendo, os ISPs são muito mais eficientes na construção da rede. Então, chegar a um modelo de negócio que passe por um valor de home passed ou de home connected, né, que são os modelos que têm sido discutidos por aí, hoje eu não vejo um ISP conseguindo fechar uma conta nesse sentido. Tá? Tanto por questão de exclusividade, de operação, período de operação dentro da rede, né, a gente tem visto os modelos não decolaram ainda no fixo. Não estou falando do ponto de vista, estou falando de rede de acesso. Não estou falando de backhaul e backbone, o mercado é livre, as operadoras grandes negociam com as pequenas, trocam rotas, né, às vezes até rotas em quilômetros desiguais, né? Então, mas eu acho que esse mercado é um mercado, inclusive, sem nenhum tipo de intervenção por parte da Anatel, né? Então, eu acho que no mercado móvel, resumindo, acho que tem muito espaço para fazer muita coisa, muito modelo colaborativo de pequena com grande e com rede neutra. No de fixa, no de rede de acesso, tenho dúvidas por conta dessas duas questões que eu coloquei, a composição de custo de capital mais o custo de implantação dos ISPs. Ou seja, eles conseguem construir rede muito barato para você conseguir entrar competindo ou oferecendo alguma coisa que seja vantajoso para eles nesse cenário. E o conceito de dono, né, Samuca? Muitas vezes o dono do ISP do tipo, eu quero ter minha casa própria, né? Não quero alugar de ninguém.
né? Então, esse conceito de empreendedor, proprietário, né, de não querer compartilhar a infraestrutura também existe. E as torreiras ainda não conseguiram dar o passo que eu imaginava que fosse o passo lógico para que a gente tivesse um pouco mais de racional nessa oferta, que era o fato de conseguirem arrendar os postes também, né? Elas ainda não conseguiram isso. Acho que a Fênix estava tentando até agora recentemente, mas sendo comprada pelo Digital Colony, não sei se vai manter a mesma estratégia, mas vinha defendendo aí, né, o fim da modicidade tarifária, enfim, né? Obviamente o movimento deles era esse, né? Acho que era o que estava previsto. E falando de espectro não licenciado, Chico, você acha que tem alguma possibilidade da gente ter uma mudança no cenário de infraestrutura de redes a partir da ampliação da oferta de espectro, seja para Wi-Fi, seja para redes não licenciadas dedicadas a IoT, como a gente tem no caso de LoRa ou Sigfox, enfim, né, outras tecnologias? Você acha que isso pode mudar um pouco o cenário de redes de telecomunicações e pode mudar o cenário competitivo? Bom, essa questão, essa discussão sobre o Wi-Fi, né, eu acho que ela é alguma coisa que é necessária, né, que vai acontecer, né? A gente não tem como evoluir para o 5G, né, passar por toda essa implementação das redes licenciadas 5G, sem ter o complemento do Wi-Fi também evoluindo, né? Então, por isso que a gente até apoia e reivindica, né, a regulamentação de novos espectros para sistemas não licenciados, não só para o Wi-Fi 6E, né, mas também para o que a gente chama de 5G New Radio Unlicensed, né, que também é o 5G não licenciado, e que certamente vai mudar muita coisa, nas condições atuais, né? Se você olhar esses novos sistemas Wi-Fi estão sendo projetados, né, de formas a dar realmente a complementaridade que você precisa do 5G, inclusive nas questões das baixas latências, né? E para isso você vai precisar de novos espectros para isso, né? Então a gente apoia aí a identificação dos mais 1.200 MHz aí na faixa de 6 GHz, extremamente importante para que dê, né, que possa se fazer o offload das redes aí usando o Wi-Fi, né? Então isso é alguma coisa que, se não acontecer, vai trazer um estrangulamento aí no mercado, né? nas conectividades, na disponibilidade de conectividade para esse tipo de aplicação, né? Então, e vai criar novas oportunidades também, né? Vai dar mais competição no mercado, evidentemente as oportunidades vão se abrir, né? Assim como vão se abrir através, inclusive, do próprio 5G, né? Então, a quantidade de players, a quantidade de empresas que devem surgir com essas alterações que estão acontecendo dentro do ecossistema de 5G, né? Com as redes privadas, com os espectros, novos espectros que possam ser utilizados para essas entidades privadas, né? Ou em parceria com as operadoras, né? Vão criar novos modelos de negócio, né? Então, a gente acredita que vai haver realmente uma mudança no ecossistema de prestação de serviço, né? E no ecossistema de tecnologias disponíveis para essas entidades que vão surgir, né? E o acompanhamento disso, né, do ponto de vista das redes não licenciadas, né, de uma forma bastante interessante do ponto de vista da quem está prestando o serviço, né? Então é preciso aumentar essa disponibilidade, né, de espectro para acompanhar a necessidade das novas tecnologias que estão surgindo, né? Então, o Wi-Fi 6E, por exemplo, ele vai ser um instrumento importantíssimo nessa nova onda que está vindo aí agora, né? Nós estamos como você sabe, desenvolve tecnologia licenciada, como são importantíssimos para
fazer essa complementação que a gente já tem aí na faixa de 3,5, na faixa de ondas milimétricas, e a gente vai precisar disso, sem dúvida nenhuma, para dar vazão a toda essa necessidade e esses novos negócios que vão surgir. Bordeaux, eu queria, a gente já está chegando aqui no final do nosso tempo, mas eu não queria encerrar sem passar por esse ponto contigo. A Claro foi uma das pioneiras aí em introduzir uma infraestrutura de Wi-Fi urbano, né, no Brasil, já há alguns anos, né, fez esse esforço numa tentativa de agregar valor aí ao negócio, principalmente na época da NET, né, o negócio da rede de cabo e do acesso à banda larga. Eu queria que você avaliasse como que está isso hoje, porque em termos de resultados efetivos, isso daí foi uma estratégia que respondeu ao que a Claro estava imaginando na ocasião, e como é que você vê a evolução da oferta de serviços por redes não licenciadas, se isso ainda está no roadmap de vocês, ou vocês acham que com 5G se resolverá todos esses tipos de problema, você não precisa mais ir para um Wi-Fi 6, por exemplo, não precisa ir para uma rede dedicada a IoT, enfim, como é que vocês estão avaliando esse cenário da evolução das redes não licenciadas dentro da estratégia de vocês? É essencial, né? O Francisco tem razão, né? É importante a solução de Wi-Fi, solução em banda não licenciada, complementar, né, o que você tem em banda licenciada, e não só para a rede móvel, mas também, né, para a rede fixa, né? Hoje, a experiência que o usuário de banda larga tem, ela se dá principalmente através do Wi-Fi, né? Então, é importantíssimo a gente melhorar a qualidade de experiência no Wi-Fi. E para o Wi-Fi 6E, né, é importantíssimo, junto com outras tecnologias, né, Wi-Fi Mesh, por exemplo. Esse é um campo fundamental para a qualidade do serviço de banda larga, para offload do serviço móvel. Tudo isso é verdade. Agora, discordando um pouco aqui do Francisco, né, essa faixa de frequência aí, né, que são esses 1.200 megahertz que tem aí, eles estão numa faixa que ainda é muito importante para o serviço móvel, né? A gente tem o 3,5, no Brasil vai ser uma faixa até generosa, né? A gente conseguiu ir ali do 3.4 até o 3.8, né? Poucos países têm uma faixa assim, mas ainda é importante complementar com alguma frequência abaixo de 10 GB, né? Então, a Claro defende uma solução mais salomônica aí nesse caso, né? As duas situações são importantes. Então, existe uma discussão hoje no mundo, né? A China indo para um lado, os Estados Unidos indo para o outro, a Europa indo para o meio, e nós estamos dentro dessa visão. Ter 500 MHz para não licenciado e mais 700 MHz para licenciado seria uma solução de compromisso adequada para essa faixa tão importante. Entendi. E, bom, aí a peteca cai mais uma vez, né? Cara, você já respondeu essa pergunta 300 vezes esse ano, mas, mais uma vez, deixe registrado aí qual que é o momento da Anatel com relação a essa decisão, só para a gente não perder esse registro. Tá mutado, ó o bingo. Tá ok? Agora tá ok. Estão vendo? Okay. Sim, senhor. Primeiro, eu acho que a gente está num momento ímpar, Samuel. Todos, seja as PPP, seja as PMS, seja a indústria, de convergência, de movimento estratégico. Eu acho que tem que haver agora, de vez, um posicionamento, né, dos gestores, dos executivos, dos investidores, em agregar aí as redes. Então, não posso deixar de dar esse recado, né? Nós temos, acho que a parceria, acho que é a receita para a conectividade, avanço da conectividade no país, né? Nós temos aí milhares de pequenos provedores, mais de 20 mil pequenos provedores e 5, 6 PMS, e eu acho que unir esforços aí vai beneficiar o aumento de conectividade e expansão das redes. Então, é importante isso aí. Então, foi comentado
do compartilhamento de rede fixa, já tem isso aí no PGMC, já é obrigado o compartilhamento. Vai ter esse avanço, né? Já tem aí, vamos dizer assim, um gatilho no edital para ter compartilhamento, oferta de RF. O Alex comentou que não tem isso no PGMC, de fato não tem, já tem a previsão do edital de ter compartilhamento, a gente entraria no caso de arbitrariedade. No PGMC, acho que o futuro é ter esse ponto de oferta de RF no PGMC para sacramentar também mais um ponto. Em relação à radiação restrita, como já foi comentado, teve a decisão do Conselho Diretor do 59 a 71 como radiação restrita. Coube à área técnica fazer uma minuta para o Conselho, está com o conselheiro Emanuel, sobre como as condições de uso e certificação para a faixa, né? Assim, então, a gente está pensando muito no VLP, no LPI, que é o Very Low Power Indoor, para uso aí, das redes que não precisam, não licenciadas. A gente sabe que o offload, vamos dizer assim, é mandatório para compor as redes SMP, então tem que ser repensado esse novo modelo aí de Wi-Fi, do Wi-Fi 6E, com certeza vai ser. Então, a gente tem um momento de unir os esforços das PMS com as PPPs e com o offload com o Wi-Fi 6, que já está sendo implementado, e o Wi-Fi 6E no 6 GB. Então, a discussão aí de 500 ou separar 500 mais 700, 1.2, o Conselho está lá com o Conselho vendo quais são as condições de uso em DBM lá para fazer a melhor decisão no momento. A bola está com o conselheiro Emanuel. Gente, para a gente encerrar, então, agora nessa rodada de debates, eu passo ainda a palavra para uma mensagem final aí do Alex, do Paradise, do Chico, 1 minutinho para cada um, só para a gente já poder se despedir aqui. Bordeaux e o Caran, eu acabei de perguntar para eles, então não vou voltar para vocês. Mas, Paradise, tua mensagem final aí em 1 minuto. Bom, antes de agradecer, eu queria comentar que nós estamos fazendo um trabalho no CPQD, mão na massa, nas tecnologias que foram mencionadas aqui, tecnologias redes abertas, redes desagregadas. Quinta-feira vai ter uma apresentação sobre o resultado de um trial de OPT, o Samuel comentou, são tecnologias desagregadas ópticas. Então, assim, fica o convite aqui para quem tiver interesse, principalmente provedores de serviço. Nós temos um plano interessante para o ano que vem, e todo o interesse aí de compartilhar a nossa experiência. E agradecer aqui mais uma vez ao Samuel o convite e aos colegas do painel. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, Paradise. Alex? Obrigado, Samuca. Obrigado ao Alberto, Paradise, o Chico, o Bordeaux e o Caran aqui pela oportunidade de discutir esse assunto. Só para complementar aqui, com relação ao Wi-Fi 6, a gente também é defensor dos 1.200 MHz, né? Eu falo aí agora, falo no nome do sem espectro, né? Dos não espectro, sem espectro licenciado, dos usuários de espectro não licenciado, e a gente já encontra lugares no Brasil com dificuldade, né, de congestionamento nas redes 2.4 e 5 GB, né, em muitos lugares nos quais a gente leva com baixo custo, classe C e D, os roteadores realmente criam um gargalo quando a gente tenta levar velocidades superiores, ou seja, a gente consegue fazer o trabalho difícil de levar a fibra até a porta do cliente e morre na praia quando entra no Wi-Fi na casa do assinante. Então, acho que os 1.200 MHz aí são fundamentais aqui para que a gente possa fazer esse trabalho aqui, né, complementando, né, tanto a parte aqui de rede Open RAN, de rede aberta, né, de rede neutra, né, e fechando aqui com a parte de espectro não licenciado como parte de uma solução que as empresas de pequeno porte oferecem para o usuário final. Obrigado. Obrigado, Alex. Chico, tua palavra final. Bom, Samuca, só te agradecer também, dizer que foi um prazer muito grande aí participar desse debate aí com todo com o Bordeaux, com o Caran, com o Alex, o Paradise. Então, e dizer também que nós não temos dúvida na Qualcomm que esse movimento aí no sentido das redes abertas é algo que realmente não tem volta. Eu acho que isso está começando, está no estágio inicial ainda, a gente precisa ter
alguns cuidados para que a coisa seja implementada de uma forma boa para todos. Tem desafios para serem cumpridos ainda, né? Mas ele não tem volta, né? Essa necessidade do que a gente tem hoje em termos de conectividade, das demandas que a gente tem, a necessidade de ter uma rede mais flexível, uma rede desagregada, ela é imperativa, né? Então, não vejo como isso não acontecer, né? Não defendemos aqui, como eu falei antes, tem um mandate, embora isso esteja sendo discutido em algumas dessas reuniões que estão acontecendo aí no mundo, né? Tem operador aí até defendendo, né, que operador não, fabricante, né, defendendo que caso isso aconteça, quando a tecnologia estiver realmente madura, que seria interessante que os governos criassem um mandate. Eu não acho que isso é um caminho. Tem que ser feito com cautela, mas não necessariamente devagar, né? Eu acho que o assunto precisa ser abraçado com muita força, né, por todos os players do mercado, né, indústria, quanto operadoras, para defender essa nova mudança que a gente está vislumbrando aí para o futuro, né? Então, vai acontecer, não tem dúvida. Obrigado. Legal. Gente, obrigado, Bordeaux, Caran. Também agradeço o presente de vocês. Se quiserem só dar um tchau final, assim, não é 1 minuto mais, mas pode ser 10 segundos se vocês quiserem. Não precisa também, se não quiser. Agradeço imensamente o nível desse debate. Eu sempre aprendo muito com vocês sabem disso, e espero poder ter conseguido trazer para os nossos espectadores, nossos live espectadores, um pouco da complexidade e algumas respostas no que for possível. A gente tem daqui a exatamente 40 minutos um outro painel. Agora vamos falar sobre perspectivas de investimentos, então convido todos para nos assistirem às 4h30 com esse próximo painel. E, mais uma vez, agradeço o apoio de todos vocês, a audiência de todos vocês, o apoio dos nossos patrocinadores. Inclusive, convido todos vocês a olharem no site algumas ofertas especiais que os nossos patrocinadores, alguns deles fizeram, outros trouxeram informações adicionais para vocês. Dá uma olhada no site lá, prestigiem também esses que nos apoiam, que isso é sempre muito importante para a gente poder manter a independência e a qualidade desse nosso trabalho. Gente, mais uma vez, obrigado para vocês, boa tarde para todos e até a próxima. Boa tarde. Obrigado.